Boa noite a todos. Abra a sua Bíblia no capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro. Eu vou falar alguma coisa simples, que eu espero que seja perfeitamente compreensível para todos os que se encontram aqui nesta noite. Tem sido bons dias, Zeli e eu, estamos com alguns de vocês, especialmente os alunos da escola Jonathan Edwards. Estivemos na igreja Batista Central hoje pela manhã, foi muito agradável, muito bom e é bom ver vocês aqui, porque quando eu vim aqui em 2014, 15, era metade disso aqui. Então, neste sentido, o reino também cresce. E eu dou graças a Deus por isto. Capítulo 2, versos 11 e 12, tem as seguintes palavras. Prestem atenção, eu vou expor esses dois versos, ainda que não com perfeição, mas vou tentar destrinchá-los. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vou tentar explicar isto. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, Pedro ele põe uns apelidinhos muito bonitos na turma dos crentes. Pedro os chama de pedras que vivem, está lá no verso 4, verso 5, Pedro os chama de casa espiritual. Lá para frente um pouco, no verso 8, verso 9, vós sois raça eleita, vós sois nação santa, vós sois sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, para fazer as coisas que tem de fazer. E agora aqui nesses versos 11 e 12, duas palavras, peregrino e forasteiros. Quando Paulo dirige-se aos seus leitores, no verso 1 do capítulo 1, fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão. E aqui no verso 12, junto com forasteiros, ele coloca o termo peregrinos. Poucas mensagens têm sido pregadas na igreja cristã sobre a ideia de ser um forasteiro ou, menos ainda, um peregrino. A igreja do presente tempo tem perdido o sentido da importância desta matéria, porque ela está vivendo num tempo de muito conforto, de muita comodidade. Nunca nós tivemos tanto conforto em nossa vida como neste século 21. Nunca tivemos tantos privilégios, nunca tivemos tantas múltiplas escolhas para as muitas coisas que nós temos. Nenhuma geração em toda a história, ou todas as gerações da história humana, nunca tiveram o que nós temos. Então, a ideia de peregrinos não cabe muito bem. Ela não soa muito bem, aliás, pouca gente entende. O livro mais lido na literatura mundial, depois da Escritura Sagrada, é dito ser O Peregrino, de John Bunyan. E o livro trata da jornada de um homem com as várias facetas da sua vida, e um que carrega um fardo e que tenta fazer com que esse fardo seja jogado nas costas de quem pode suportá-lo. Esse é O Peregrino de John Bunyan. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Esse livro trata da caminhada do cristão ao céu
e incluir o tema do sofrimento do cristão. A ideia de peregrino, significado para os americanos, se tiver aqui um americano, depois corrija-me se eu estiver enganado. A palavra peregrinos lhes lembra homens e mulheres que vieram da Inglaterra para a costa nordeste dos Estados Unidos, num navio chamado Mayflower, em 1620. Americanos, em geral, ficaram somente, depois de 300 e poucos anos, ficaram somente com a celebração do Dia de Ação de Graças, que deve acontecer semana que vem, não é? Ou esta semana já? A quarta quinta-feira do mês de novembro. Eles ficaram só com a celebração de Ação de Graças, mas nem isso eles sabem o que significa. Eles se reúnem para comer o peru. Eles pensam que fazendo isso estão unidos aos peregrinos. Para muitos deles, essa é a única associação que eles possuem. Até nós aqui, evangélicos do Brasil, comemos o peruzinho no dia de Ação de Graças, mas nós não entendemos o que ser peregrino significa. Ser um peregrino, na mentalidade da Escritura, não é o pensamento que muitos cristãos modernos possuem. Eu repito, cristãos de nossa geração, e vocês estão entre eles de alguma medida, vivem demasiadamente, eu repito a ideia, confortáveis para serem vistos como peregrinos neste mundo. O tempo em que vivemos não é tempo apropriado para a mentalidade de ser um estrangeiro e peregrino neste mundo. Nós queremos desfrutar a vida neste presente mundo, neste presente habitat, da maneira mais divertida possível, da maneira mais gostosa, agradável, e nós não estamos hoje preparados para enfrentar a vida de forasteiros e peregrinos, vivendo em terra estranha, sem suporte, sem lugar onde morar, sem ter acolhida. Somos fracos demais para sequer pensar numa vida de peregrinos da forma que Pedro disse àqueles seus leitores. O que significa ser peregrino? Bom, eu vou tentar acompanhar o texto aqui. Peregrino significa, primeiro de tudo, amado. Olha o texto, fala assim: amados. Ser peregrino, por um lado, significa viver em sofrimento, em privação, neste mundo, por causa de Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá. Hoje nós vivemos confortavelmente, ninguém nos persegue diretamente, mas o cerco está fechando. Amanhã você vai ser perseguido por causa de Cristo. E eu rogo que isso aconteça. Sabe por quê? Porque a gente vai ver quem é quem. A gente vai saber quem pertence a Cristo Jesus mesmo. Mas, por outro lado, o peregrino, aqui na linguagem de Pedro, significa alguém amado, tanto por Deus como pelos filhos de Deus. Não somos abandonados pelo Senhor Deus. E quando nós todos estivermos passando por dificuldade, a coisa vai chegar lá, eu espero não ver pela minha idade. Mas alguns de vocês terão dias muito difíceis, mas nunca vocês terão protegido uns aos outros como naquele dia. Vocês serão amados uns dos outros. Amados de Deus e amados pelos outros peregrinos, nós seremos naquele tempo mais bem-aventurados do que todas as gerações anteriores foram. Pedro fala, amados, capítulo 4, 12 e 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Capítulo 4, 12 a 14. Isto é, no tempo de Pedro estava aparecendo um tempo de perseguição, um fogo ardente, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quando Deus começa a fazer coisas espantosas, perseguições aparecem, lutas aparecem. Pelo contrário, quando vocês estiverem passando a dificuldade de um peregrino em terra estranha, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nos tempos em que nós vivemos, ser cristão para muitos significa quase que um dolce far niente. Significa viver tranquilamente. É só se não incomodar muito quem odeia você, mas por enquanto odeia você devagarinho, assim, com muito jeito. Mas vai chegar o tempo em que nós vamos ser confrontados com os inimigos nossos e nós vamos ser peregrinos, nós não vamos ter amparo dos homens, somente de Deus e daqueles que sofrem conosco. Então, os peregrinos são amados, seus irmãos, sem leitura, apenas menção. Em outros lugares, em vários lugares aqui, Pedro chama os peregrinos de amados. Paulo chamou os irmãos de amados. Tiago chama os irmãos de amados. Judas chama os irmãos de amados. João, especialmente, chama os irmãos todos de amados. É gostoso saber que, a despeito de tudo quanto possa vir para nós, alguém tem o coração em nós. Alguém tem amor por nós. Nós não seremos desamparados, nem pelo Senhor da glória, e nem por aqueles que são irmãos nossos na fé. Os peregrinos são amados de Deus. Paulo fala, por exemplo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Ele fala, quanto à eleição, porém, vocês são amados por causa dos patriarcas. Colossenses, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Coisa boa. Você está nessa turma que se qualifica entre os que recebem a graça do amor divino e do amor dos homens. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Você vai encontrar um monte de textos da Escritura que falam que os peregrinos são amados de Deus. E o amor de Deus e o amor dos irmãos nos consolam e nos encorajam no meio dos sofrimentos. Hoje aqui, você dá um beijinho aqui, um beijinho ali, está meio difícil hoje isso, mas dá para começar a sentir o gostinho gostoso de amor de uns pelos outros, mas vai chegar um tempo em que o beijo vai ter muito mais significado do que agora. Não é beijinho de saudação só, de oi, é beijo de amor. E os cristãos vão ter essa oportunidade, esses que são chamados de peregrinos, tá? Eu creio que a nossa geração é composta de muitos cristãos, ou chamados cristãos, que possuem um nível baixo de cristianismo. Eu disse há pouco, repito, e outra vez repito, que eles vivem muito confortavelmente e não entendem a noção do que significa viver em terra estranha. Você se lembra quando você cantava? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Eu não sei se é tradução, não sei se cantava isso, mas é bom demais. Exatamente. Mas nós hoje não entendemos muito bem esse troço. Por vivermos tão confortavelmente, tão pacificamente, assegurado pela lei, nós não sabemos o que padecimento por causa de Jesus Cristo significa. Portanto, por causa dessa ignorância experiencial, nós não conhecemos a
bem-aventurança de sofrer e morrer por causa de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma santa bobagem aqui. Tomara que vocês sejam perseguidos. Eu não estou querendo ser maldoso, eu estou querendo que você experimente o que gozo significa, o que bem-aventurança significa. Bem-aventurados sois se por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isto vai acontecer, mas deixa para depois. Segunda coisa, ser peregrino significa viver em santidade. Olha o que diz o verso que estamos lendo, estudando. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vocês não podem se misturar com o resto do povo. Olha o texto que fala. Exorto-vos a que vos abstenham, a vos absterdes das paixões carnais. Os peregrinos, amados, são chamados para viver em santidade, daí a exortação de Pedro. Quais são paixões carnais? Eu não quero enumerá-las aqui, elas incluem muitas coisas, incluem desejos impuros, desejos indevidos, mas as paixões carnais são muitas, de toda a natureza. A inclinação pecaminosa está vivinha ainda em nós, de sorte que nós podemos ser vítimas das nossas próprias tentações internas, a dar ouvidos a essas coisas tristes que desagradam a Deus, e nós praticamos tantas vezes essas coisas. Os ímpios, de um lado, sempre vivem para agradar a si mesmos. Eles são ignorantes de Deus, eles são ignorantes da sua palavra, e por isso eles não estão interessados no que Deus pensa deles, ou a respeito deles. O que eles querem é serem felizes, não importando se violam princípios divinos. Quando você vê um homem gostando de outro homem, uma mulher gostando de outro homem, e alguém fala, mas como é? O importante é ser, isso aí sabe. Esta é a coisa, não é agradar a Deus, é agradar a si mesmo. Eles promovem o eu, eles vivem para si mesmos, eles zombam das exigências de Deus afirmadas nas Escrituras. Eles são escravos das suas próprias paixões, embora pensam que são livres. Eles são libertinos, na verdade. Eles, na sua pretensa liberdade, eles desagradam a Deus. Mas os crentes, por outro lado, eles devem procurar agradar a Deus. Agradar a Deus frequentemente significa dizer não, justamente a essas paixões carnais. O texto nosso aqui fala que nós, como peregrinos e forasteiros, devemos nos abster das paixões carnais. No capítulo, pastor, por favor, leia o capítulo 4, verso 2. Então, no tempo que vos resta na carne... Isto é, eu não sei quanto tempo falta para você. Mais do que para mim, certamente. Então, no tempo que vos resta na carne, Pedro escrevendo aos seus leitores. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por que Pedro exorta os seus leitores a se absterem das paixões carnais? Quando Deus nos regenera, isto é, quando Ele põe vida em nós, quando Ele nos vivifica, para viver no meio deste mundo mau, Ele não erradica de nós, neste presente habitat, as nossas inclinações pecaminosas. Você continua com desejos impuros, você continua com intenções impuras no seu coração. Homens, vocês querem que eu diga sobre intenções impuras, sobre olhar para uma mulher com intenção impura no coração? E mulher, mesma coisa, tudo farinha no mesmo saco. Temos pecados prediletos diferentes, mas todos nós somos pecadores. E Pedro fala assim para eles, bem, vocês são eleitos de Deus,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vocês têm aquela coisinha ainda que cochicha em vocês têm ainda aquela inclinação pecaminosa. Cuidem, para que vocês não vivam mais nas paixões humanas, ou nas paixões dos homens. As paixões carnais estão vinculadas à sua mente, elas estão vinculadas às suas afeições, elas estão vinculadas às suas volições, que têm frequentemente expressão corriqueira nos nossos corpos. Nós somos por inteiro ainda assediados pelo pecado, não necessariamente da tentação que vem de fora, mas da tentação que vem de dentro. Essa é a pior. Portanto, a totalidade do nosso ser, corpo e alma, ainda possui paixões carnais. Então, no tempo de vida que resta para você, cuide para você não dar lugar ao diabo na sua vida. Cuide para você não viver impiamente. Assim vocês crescem não somente quantitativamente neste lugar, vocês têm que crescer qualitativamente, e crescer qualitativamente significa crescer em santidade de vida. Exemplos de cristãos com paixões carnais, mesmo homens cristãos que andam com Deus por décadas, ainda possuem paixões carnais. É triste que seja assim, mas é assim que as coisas são. Grandes homens de Deus, grandes gigantes espirituais que andaram com Deus por muito tempo, caíram em paixões carnais, porque a propensão para o pecado sempre foi parte da existência humana neste habitat desde a queda. O Noé, o cara da arca, o Noé ficou bêbado na sua tenda e se expôs à vergonha perante seus filhos. Ele não se controlou e deu lugar às suas paixões. Eu acho que eu não tinha muita dificuldade como ser presbítero, não muito dado ao vinho, né? E ele se deu ao vinho e ele fez o que não podia fazer. Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, depois de tantas vitórias espirituais, provavelmente nos seus anos 50, caiu em pecado e cometeu barbaridades em termos de pecado que poucos homens cometeram. Elias, o gigante do profetismo hebreu, um homem corajoso na proclamação da palavra profética, fraquejou diante da Jeza, escondendo-se numa caverna. Ezequias, o grande rei que se tornou piedoso na maturidade da sua vida, trazendo grandes reformas espirituais para o seu povo, caiu no pecado do orgulho. Não pense que você, porque é cristão há muito tempo, você pastor, eu pastor, você presbítero, você seja lá o que você for. Não pense que você não esteja sujeito às paixões carnais. Eu não vejo muito velho aqui, alguns já meio usadinhos assim, mas não tanto velhos, porque alguém me disse, foi o presbítero lá, o Danilo disse que a turma maior, mais velha é de 40. Né? Quando a mulher foi pega no flagrante adultério, vocês conhecem a história de Jesus, né? Foi pega em flagrante adultério, e todo mundo quis sentar uma pedrada nela, e Jesus só de zóio no evento. Então, uma hora ele interviu e disse assim, escuta, quem é que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Escritura diz uma coisa que poucas pessoas percebem. Diz que cada um ia jogando fora a sua pedrinha, meio envergonhado consigo mesmo,
e faz uma observação curiosa. A começar dos mais velhos. Pecados sexuais de velho. Por isso a turminha nossa que está aí chegando na minha idade, não pense que você vai ficar livre disto. Se você não dá mais conta de fazer as coisas, você pensa. Mas é verdade, não é mentira isso, é verdade. A impureza nossa começa aqui dentro, ou melhor, aqui dentro. Então eu não quero que vocês, dizia Pedro, que vocês sigam paixões carnais. Não façam mais as coisas que antigamente vocês faziam. Não se associe mais com aqueles que vocês se associavam antes. Um famoso ministro inglês, que foi um dos criadores dos orfanatos em Bristol, lá na Inglaterra, ele, como um velho crente que tinha andado com Deus por anos a fio, ele costumava orar. E a oração dele era assim, bem curtinha. Senhor, não me deixe me tornar um velho homem ímpio. A turminha aqui já usadinha. Orem a Deus para que vocês não tragam escândalo para filhos de vocês, para netos de vocês, para os moços da igreja, para os adolescentes, para as crianças da igreja. Senhor, ele disse, não me deixe me tornar um velho homem ímpio. E ele orava assim, porque ele conhecia as disposições pecaminosas que ainda existiam no seu coração. E que bom quando um homem consegue perceber isto. Que bom quando um homem não confia em si mesmo, não confia na sua própria força, mas reconhece que precisa da bondosa graça de Deus para permanecer firme, sem fazer o que não deve. Gigantes da fé que se esquecem de que são pecadores, acabam caindo em desgraça espiritual por não se absterem das paixões carnais. Se vocês conhecem da denominação de vocês, eu conheço da minha, você conhece ministros da palavra que por anos foram gente fina, gente boa, gente importante, que acabaram brincando com o pecado e acabaram caindo na miséria espiritual. Abstende-vos das paixões carnais, e esta ordem deve estar presente constantemente em nossa mente. Se vocês querem ser uma igreja forte, uma igreja firme, se tem a ver com afastar-se das impurezas. Isso não é conversa minha, é da Escritura. Terceira coisa, ser peregrino significa viver numa guerra. Olha só, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ser peregrino não é como viver no resort. No resort você tem tudo sem fazer nada. Você não faz comida, você não faz nada, só come, bebe e dorme. Uma vida tranquila e despreocupada. Abstende-vos de paixões carnais, esta é uma chamada para a guerra contra você mesmo. Viver neste presente habitat é viver numa luta contra as trevas que o pecado que habita em nós possui. E eu vou falar um negócio aqui desaforadamente. Quem não tem guerra dentro da alma não é peregrino. As paixões carnais provêm de duas fontes, que eu vou mencionar rapidamente. A interna e a externa. Vamos falar um pouquinho da guerra interna. Para mim essa é a mais séria. Ser peregrino importa em travar uma grande batalha, e a batalha primordialmente contra ele mesmo. A nossa luta vem da nossa inclinação pecaminosa, e que permeia a interioridade e a totalidade do nosso coração. E a base da nossa pecaminosidade repousa no nosso innermost being,
isto é, no nosso ser mais interior, o coração. Os pecados da alma fazem guerra contra a própria alma. O nosso ser interior recebe os impulsos que vêm lá do profundo nosso, que luta freneticamente contra nós, para que nós façamos o mal. Paulinho de Tarso, nós comentamos isso ontem, Paulinho de Tarso disse assim, eu não entendo, compreendo o meu próprio modo de agir, e às vezes eu quero fazer uma coisa santa, mas eu encontro em mim uma guerra, encontro em mim alguma força que me faz fazer o contrário, a luta é renhida. E se você não tem luta contra o pecado, eu duvido que você seja crente de verdade. Porque crente tem luta. Crente tem luta contra a sua própria inclinação pecaminosa. E eu oro a Deus para que você seja um vencedor nessa batalha, mas que primeiro convença você de que você tem luta. Guerra externa. Os inimigos externos são aqueles que querem ver a nossa queda. Eles nos induzem ao pecado. Eles querem se deliciar na nossa ruína para que nós não mais os acusemos de pecado. As tentações que eles nos oferecem fazem guerra contra a nossa santa inclinação. Para que vençamos a guerra interna e a guerra externa, temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus. No entanto, a noção de batalha espiritual desapareceu da vida de muitos cristãos contemporâneos. Nós não comentamos mais sobre batalha espiritual nas nossas igrejas, sobre luta espiritual. Nós não cantamos mais aquilo que antigamente os nossos cantávamos, soldado de Jesus, lutando contra as trevas. A noção de batalha desapareceu. A nossa vida cristã hoje é cantada em termos de pular, saltar, como é que é? É conquistar vitórias, é só vitórias, é só coisa boa. Nós temos que voltar a trabalhar com esse aspecto que a Escritura fala. Algumas dessas pessoas pensam que a luta do cristão já terminou porque Jesus venceu tudo, Jesus é o conquistador, então está tudo vencido. Nós tínhamos a esposa de um pastor lá em St. Louis, onde nós morávamos, ele e eu com as crianças, e um dia essa esposa, uma senhora muito bonita, muito inteligente, muito capaz, e chegou para nós lá em casa, no jantar que a Zeli ofereceu para ela, e disse, Heber, eu tenho uma novidade para você. Falei, o que é, Beverly? Eu não peco mais. Essa é a maior derrotada que pode haver. Nós travamos guerra contra o mal. E se nós não vemos inimigos, lembra, a nossa luta é contra forças espirituais do mal. E nós temos no presente tempo muitas forças espirituais do mal intrometendo-se na educação dos nossos filhos. Nós temos forças espirituais do mal lutando contra os preceitos de Deus, lutando contra as coisas estabelecidas já de há muito tempo na igreja cristã. E nós estamos sendo desafiados, lendo o engano, quando nós pensamos que a luta acabou. Vocês pais, se vocês não baterem o pé, amanhã os seus menininhos vão estar tudo de mão dadinha um com o outro. As suas menininhas vão estar tudo de mão dadinha um com o outro. Eu não estou brincando não, falando sério. Porque eles vão achar que é isso que é normal. Isso que é correto. Porque eles ensinam que precisa agradar a si mesmo e não agradar ao Senhor dos céus, não agradar ao Criador. Há uma guerra constante até o fim. E não fica muito alegrinho não, essa guerra não termina.
até que o Senhor complete a redenção em você, isto é, até que Deus leve você lá para cima, ou até que o Senhor venha. Nós vamos ter que lutar. As paixões carnais nos perseguirão até o final, porque elas estão profundamente arraigadas em nós. Mas o texto diz que nós somos peregrinos, não é? O peregrino, enquanto ele está vivendo neste mundo, e ele só é peregrino neste mundo, quando ele chegar na glória, ele não será mais peregrino. Ele não pode, enquanto vive aqui, assumir a ética e a moral do povo ou do lugar onde ele vive. Um forasteiro e peregrino não vive de acordo com os costumes e padrões morais do lugar em que ele é peregrino. Você pode até fazer concessões em alguns costumes que não ofendem moralmente nada, mas vocês não podem abrir mão de princípios morais. Vocês não podem abrir mão de princípios espirituais. Vocês não podem abrir mão de princípios eminentemente éticos. Você não pode andar de conformidade com os padrões do lugar onde você vive peregrinantemente. Quarta coisa. Ser peregrino significa ter um estilo de vida a ser mantido. Escuta lá. Vou repetir o texto, assim vocês saem de cor. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha agora. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pedro mostra aqui o tipo de vida que peregrinos devem ter. Mantendo exemplar o vosso procedimento. A palavra procedimento, que é anastrófen no grego, ela aparece várias vezes na carta de Pedro, várias vezes, umas 8 ou 10 vezes, e significa conduta, significa modo de vida, significa estilo de vida. Então, Pedro fala, vocês têm que ter procedimento. E ele qualifica o procedimento. Procedimento exemplar. A palavra exemplar é uma palavra que vocês que estudam em seminário sabem. É kalos. Um procedimento que pode ser traduzido como um bom procedimento, como um excelente procedimento, como um procedimento digno de louvor, um procedimento moralmente bom. Então, Pedro qualifica o procedimento, o comportamento. Tem que ser coisa boa, coisa modelar, coisa exemplar. E Pedro mostra também o lugar para os peregrinos exercerem a sua vida exemplar, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. No meio dos gentios. Nós não temos uma ideia muito clara a respeito do que o termo gentio significa. Na concepção de alguns aqui é crente, e tem a turma que não é da nossa igreja, é gentio. Tem. Em maior ou menor grau é assim. Os gentios eram sinônimos de puro paganismo. Eram sinônimos de crença em deuses totalmente estranhos. E não é fácil manter procedimento exemplar no meio de pessoas que estão de olho em você para combater você e para zombar da sua conduta. Deus nos coloca neste mundo, às vezes sozinhos, no nosso trabalho, onde tem uma multidão de incrédulos, Deus nos bota ali no meio daquela turma, Deus nos coloca em lugares estratégicos para que sejamos luz, e você tem que ser significativos para as pessoas com quem você trabalha ou convive. Vocês que se sentem solitários como cristão, seja na escola, seja no trabalho, deviam se regozijar pelo fato de poderem se portar decentemente ali. Os cristãos peregrinos viviam no meio das pessoas mais incrédulas no Deus verdadeiro. Os gentios estavam em grandes trevas espirituais. Lembra? Pedro distingue uns de outros. Vós sois raça eleita.
Vós sois nação santa, vós sois sacerdócio real, vós sois propriedade exclusiva de Deus. Enquanto os outros são pedras sobre quem Cristo Jesus cai. E são pedras que tropeçam em Jesus Cristo, mas vocês não. Eles tinham que proclamar as virtudes daquele que os havia chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim você. Deus coloca os peregrinos em território inimigo e nós devemos manter um estilo de vida exemplar. Terceira coisa desse ponto, Pedro mostra que os gentios são críticos nossos, afirmando que somos malfeitores. O texto fala, para que naquilo que falam contra vós outros, como se fosseis malfeitores. Somos chamados para a pureza no ambiente de acusadores. E esta é uma situação difícil de suportar. Não é fácil ser acusado injustamente. É muito desagradável quando pessoas começam a dizer mentiras a nosso respeito. E Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus foi acusado injustamente de ser malfeitor. Jesus foi acusado injustamente de ser glutão, de ser comilão. Jesus foi acusado injustamente de ser devedor do Estado. Jesus foi acusado injustamente de ser pecador. Os irmãos mais novos de Jesus Cristo não escapam disto. E quanto mais Deus coloca você em ambientes hostis, mais sujeitos a estas coisas vocês serão. Os ímpios só esperam a oportunidade para nos condenar e nos envergonhar. Por essa razão, nós temos que praticar unicamente boas obras, para não sermos pegos no contrapé. E até, eles querem, na frente vai dizer que, eles vai mostrando que eles observam as nossas boas obras, tá? Mas eles querem pegar você de jeito. Até coisas lícitas que nós fazemos podem ser motivo para arranjar desculpa para poder injuriar-nos. Pedro mostra que os gentios observam as nossas boas obras, para que naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras. Os gentios, isto é, os ímpios, eles têm olho em vocês. Pedro usa a palavra observar nesse texto, é a ideia de que aponta para uma observação ao longo prazo, uma observação a respeito, uma observação que leva ele à reflexão. Ele não olha um ato seu, ele fica olhando como é que se porta o tempo todo. O gentio, o ímpio, ele quer ver como é que se sai no meio da dificuldade. Portanto, atentos, porque uma hora, se você der margem, ele vai cair de pau em cima de você, e vai zombar de você, e vai dizer que você é malfeitor. Mas o texto fala em boas obras. Eles espreitam você e eles espreitam o que eles fazem, o que vocês fazem. Eles estão de olho em você, eles querem ver as boas obras que vocês fazem. Porque as suas boas obras não vão levá-los à conversão de forma nenhuma. As suas obras são um dever seu perante o Senhor do céu e da terra. Mas as suas boas obras não produzem conversão nas pessoas. O que elas produzem? As boas obras produzem, mesmo nos ímpios, a glorificação do nome de Deus. Eu não entendo bem como isso acontece, mas olha só. Observando as vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus. As boas obras, em última instância, não são, eu repito, para a conversão dos gentios, mas para a glorificação do nome de Deus. E a glorificação do nome de Deus, vocês sabem disso, é a finalidade última de todas as coisas que acontecem neste mundo, mesmo os gestos mais simples e despretensiosos. Só vou citar uma coisa que você já conhece, mas só queria recordar você. Quer comais? Quer bebais?
quer façais outra coisa qualquer, faça tudo para que Deus seja glorificado. Tá? Jesus falou assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O imitador de Cristo, Paulo, disse assim, a respeito de fazer tudo sem murmuração, sem contendas, para que eu me glorie de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Na minha tradição, em parte na de vocês, existe um catecismo que pergunta assim, vamos ver se vocês sabem, qual é o fim principal do homem? Muito bem, glorificar. Esse é o fim primeiro, principal de nós cristãos, glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, nós desfrutamos dele para sempre e sempre, gozá-lo para sempre. Então, ser peregrino significa, olha esse ponto que é interessante, que talvez a gente não perceba. Ser peregrino significa ter um dia para lembrar. Olha o texto fala, vou repetir o texto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como se fossem malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus quando? No dia da visitação. Esse é o dia que nós vamos lembrar. A palavra visitação é episcopes, que não tem nada a ver com episcopos, com bispo, né? Ela tem vários significados, mas tem a ver com a ação divina no mundo. Tem a ver com a intromissão, no bom sentido de Deus. Tem a ver com Deus, os céus invadindo a terra. Uma visitação pode ter a ver com o relacionamento pessoal com Deus, pode ter um sentido escatológico. A primeira traz bênção e conforto, a segunda traz juízo e punição. Não existe harmonia entre os intérpretes da Escritura sobre o que o termo episcopes, isto é, visitação, significa neste dia. Mas deixa eu dar uma dica de outros lugares onde a palavra aparece. Quando o céu visitou a terra, lá no primeiro século, e disse lá lá em Lucas 18, ele disse assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ele visitou o seu povo. A chegada do Cordeiro, a chegada do Filho de Deus, era o tempo da visitação. Essa é a visitação de bênção. Ainda no Lucas 1, 78, 79, diz assim, Lucas 1, 78, 79, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Isso é, uma misericórdia que está lá no ser mais interior de Deus, está entranhada nele. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Portanto, o dia da visitação pode ser o dia em que Deus intervém no mundo, trazendo redenção a pecadores como você e eu. Mas o dia da visitação também pode ser alguma coisa que aponte para uma obra superintendente de Deus. Lucas 19, escuta lá, 41, 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto agora aos teus olhos. Pois sobre ti, disse Jesus a Jerusalém, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o dia da visitação do Senhor. Há juízo quando a visitação de Deus não é bem-vinda entre os homens.
A cidade de Jerusalém não reconheceu a oportunidade da visitação de Jesus Cristo. Ela rejeitou o Senhor. A visitação da graça que o levaria a um outro dia de visitação no ano 70, quando Jerusalém haveria de ser massacrada completamente. É o dia do juízo de Deus sobre Jerusalém. Mas o dia da visitação tem a ver com a obra superintendente de Deus, do que acontece no mundo para impressionar pessoas. O termo episcopos, que eu mencionei há pouco, que é traduzido como visitação, significa inspeção, superintendência. É o dia que Deus vem ver as coisas como estão. Não que ele não saiba, mas ele vem avaliar e mostra aos homens a sua avaliação. Se os cristãos tiverem uma vida honrosa, ainda que não se os cristãos tiverem uma conduta honrosa, ainda que os ímpios não creiam em Cristo, ainda que os ímpios não reconheçam o Salvador Jesus, de alguma forma, eles vão dar glória a Deus através das boas obras que os cristãos praticam. Eu não entendo isto. Os homens vão glorificar a Deus por causa das obras boas que eles vão fazer. Só que isso só vai acontecer na visitação final. Só vai acontecer no dia da visitação final. Quando o céu invadir a terra pela última vez nas presentes condições deste mundo. Quando os céus se abrirem e no céu aparecer o sinal do Filho do Homem, é o dia da visitação de Deus. É o dia do juízo de Deus sobre todos os homens, de um modo particular aos homens ímpios. E nesse dia eu não sei como é que vai acontecer. Eles vão cantar louvores a Deus, eles vão glorificar a Deus, eles vão fazer coisas que eles nunca imaginaram que pudessem fazer. E Deus vai ser louvado pelo louvor que eles fizerem. Eu não sei se Deus vai dar uma pitadinha de graça e eles vão falar assim, só o Senhor é Deus. Ah, que maravilha esse Deus. Deus fez isso com o tio Nabuco. Lembra? Nabuco falou assim, eu exalto ao Deus. Aquele homem sem vergonha, aquele homem soberbo, aquele homem que Deus humilhou. Então ele exalçou o nome do Senhor, ele engrandeceu o nome do Senhor, mas ele nunca se tornou crente. Ímpios haverão de engrandecer o nome do Senhor naquele dia, que será o dia que culmina com as perseguições sobre os cristãos. E os cristãos se portarem de maneira bela, de maneira exemplar, as pessoas vão ter que reconhecer que é graça o que aconteceu com os cristãos e eles vão glorificar a Deus e Deus a si mesmo vai lançá-los nos quintos dos infernos. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eles glorificarão o nome do Senhor. Eles reconhecerão que Deus terá operado nos cristãos e eles viram o resultado da obra de Deus nos crentes. Então eles vão, à semelhança de Nabucodonosor, vão exaltar o Deus dos cristãos. Lembra que a Bíblia fala que, pelo que também Deus exaltou Jesus sobre maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, isso é no dia final, no dia da visitação final, para que ao nome de Jesus todo mundo vai ficar de joelho, para que se dobre o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui não está falando de crente somente, não. Eu não sei o que Deus vai arranjar para fazer isso, mas Ele é Deus. E os homens vão, pelo menos uma vez na vida, glorificar o nome de Deus, antes de serem levados à condenação. Nós, os cristãos, aguardamos com ansiedade a chegada desse dia de visitação. Se você não tem ânsias quaisquer de vem, Senhor Jesus,
se você não tem ânsias de Maranata, vem Senhor Jesus, se você não olha para cima e para o alto, alguma coisa está errada com a sua fé. Você tem que lutar o dia a dia, no aqui e agora, mas os seus olhos têm que estar voltados lá para frente, lá para cima. Você tem que esperar ansiosamente o dia onde haverá a mais fantástica intrusão divina do céu na terra. E todos os seres humanos naquele dia estarão diante do trono do Senhor para receber o vinde benditos ou apartai-vos de mim, malditos. Eu não sei de que lado você vai estar. Responda-me uma pergunta. Você pode se classificar como forasteiro e peregrino neste mundo? Ou você, mais gostosamente, é cidadão deste mundo? Onde que está o seu gosto? Na obediência a Deus ou na obediência a si mesmo? Agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Se você é peregrino, você é chamado para uma mudança radical de vida. Nessa vida você procura agradar somente a Deus, ainda que isso possa lhe custar algum prejuízo neste mundo, algum tipo de discriminação, algum tipo de incômodo. Mas desfrute da vida de Deus antes de pensar em desfrutar da vida deste mundo. E eu oro a Deus nesta hora para que você haja como um peregrino e para que você tenha ânsias da volta do Senhor no dia da visitação.